Conhecer a Deus é o maior chamado e o maior privilégio da vida cristã. Muitos falam sobre Deus, outros acreditam em Deus, mas o convite das Escrituras vai além. Somos chamados a conhecê-lo pessoalmente, profundamente e de forma transformadora. Esse conhecimento não nasce apenas de emoções momentâneas ou de tradições religiosas, mas de um relacionamento vivo, sustentado e alimentado pela Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo ou um conjunto de regras morais. Ela é a revelação do coração de Deus à humanidade. Quando abrimos as Escrituras com fé e humildade, não estamos apenas buscando informação, estamos buscando comunhão. Deus fala, corrige, consola, confronta e molda o nosso caráter por meio da sua palavra. É nela que aprendemos quem Deus é, como Ele age, o que Ele ama e o que Ele deseja de nós. Aprofundar a vida cristã através das Escrituras exige intencionalidade. Vivemos em um tempo de pressa, distrações e superficialidade espiritual. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos se dedicam a conhecê-lo de fato. No entanto, quanto mais nos aproximamos da palavra, mais nossa fé deixa de ser apenas herdada ou emocional e passa a ser convicta e madura. A palavra nos ensina a confiar em Deus mesmo quando não entendemos as circunstâncias, porque passamos a conhecer seu caráter fiel. Conhecer a Deus pelas Escrituras também transforma a nossa maneira de viver. A Bíblia não apenas informa a mente, ela transforma o coração. À medida que meditamos na palavra, o Espírito Santo trabalha em nós, revelando pecados, fortalecendo áreas frágeis e alinhando nossos desejos à vontade de Deus. A vida cristã deixa de ser um peso religioso e se torna uma jornada de amor, obediência e crescimento contínuo. Além disso, as Escrituras nos guardam do engano. Um cristão que não conhece a palavra é facilmente levado por falsas doutrinas, ideias distorcidas e uma fé baseada apenas em sentimentos. Mas aquele que se aprofunda na Bíblia, desenvolve discernimento espiritual, aprende a ouvir a voz de Deus e permanece firme mesmo em tempos difíceis. A palavra se torna lâmpada para os pés e luz para o caminho. Conhecer a Deus através das Escrituras também nos aproxima mais de Jesus. Toda a Bíblia aponta para Ele. Ao ler a palavra, entendemos melhor seu sacrifício, seu amor, sua graça e seu chamado. Isso gera gratidão, entrega e um desejo sincero de viver para a glória de Deus. A fé deixa de ser apenas teórica e se torna prática, visível em atitudes, palavras e escolhas diárias. Portanto, se desejamos uma vida cristã profunda, sólida e frutífera, precisamos voltar às Escrituras com fome espiritual. Precisamos lê-las, meditá-las, vivê-las e permitir que Deus fale conosco todos os dias. Conhecer a Deus não é um evento isolado, é um processo contínuo. E quanto mais o conhecemos pela sua palavra, mais somos transformados à sua imagem, crescendo em fé, amor e maturidade espiritual. Conhecer a Deus é um chamado que vai muito além de simplesmente acreditar que Ele existe. Muitas pessoas dizem ter fé, afirmam crer em Deus e até participam de atividades religiosas, mas ainda assim vivem uma vida cristã superficial, frágil e facilmente abalada pelas circunstâncias. Isso acontece porque acreditar em Deus não é o mesmo que conhecê-lo. A verdadeira essência da fé cristã está em desenvolver um relacionamento pessoal, contínuo e transformador com o Senhor. Esse relacionamento não nasce de informações isoladas, mas de uma experiência profunda de intimidade com Deus. Desde o início, o desejo de Deus nunca foi apenas ser reconhecido como Criador, mas ser conhecido como Pai. Em toda a história bíblica, vemos Deus se revelando progressivamente ao seu povo, chamando homens e mulheres para caminhar com Ele, ouvi-lo e confiar em sua voz. Abraão não foi apenas alguém que acreditava em Deus, ele aprendeu a conhecê-lo a ponto de obedecer mesmo quando não compreendia totalmente o plano. Moisés não apenas cria no poder de Deus, ele desejava conhecê-lo de forma mais profunda, a ponto de clamar para ver a sua glória. Esses exemplos nos mostram que a fé genuína sempre conduz a um relacionamento mais íntimo. Muitos cristãos confundem conhecimento religioso com conhecimento espiritual. A saber, versículos, conhecer doutrinas e frequentar cultos é importante, mas tudo isso pode se tornar vazio se não houver comunhão real com Deus.
O conhecimento que transforma não é apenas intelectual, mas relacional. É o tipo de conhecimento que nasce da convivência diária, da oração sincera, da escuta atenta e da obediência prática. Assim como em qualquer relacionamento humano, quanto mais tempo passamos com alguém, mais o conhecemos de verdade. O mesmo acontece com Deus. Conhecer a Deus também significa aprender a confiar em seu caráter, não apenas em suas promessas. Quando nossa fé é baseada apenas no que Deus pode fazer por nós, ela se torna instável. Mas quando passamos a conhecer quem Deus é, permanecemos firmes mesmo quando as respostas não vêm no tempo que esperamos. O cristão que conhece a Deus aprende a descansar em sua fidelidade, a confiar em sua sabedoria e a crer em seu amor, mesmo em meio às dificuldades. Esse conhecimento profundo muda a forma como enfrentamos os desafios da vida. Em vez de sermos dominados pelo medo, ansiedade ou desespero, passamos a viver com esperança e segurança. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sabemos em quem temos crido. A intimidade com Deus gera uma fé madura, que não depende de emoções momentâneas, mas de uma convicção sólida construída ao longo do tempo. Além disso, conhecer a Deus nos leva a uma obediência que nasce do amor, não da obrigação. Quando a fé é apenas religiosa, obedecer a Deus pode parecer pesado e cansativo. Mas quando conhecemos o coração do Pai, a obediência se torna uma resposta natural ao seu amor. Passamos a desejar agradá-lo não por medo de punição, mas por gratidão e reverência. A vida cristã deixa de ser uma lista de regras e se transforma em uma caminhada de entrega e confiança. Conhecimento de Deus também nos transforma interiormente. À medida que nos aproximamos dele, nossos valores, desejos e prioridades começam a mudar. Coisas que antes pareciam essenciais perdem o sentido, enquanto aquilo que é eterno passa a ocupar o centro do nosso coração. Esse processo não acontece uma vez, mas de forma gradual, à medida que crescemos na intimidade com Deus. É nesse relacionamento que somos moldados, corrigidos e fortalecidos. Conhecer a Deus não é um destino final, mas uma jornada contínua. Nenhum cristão chega a um ponto em que possa dizer que já conhece tudo sobre Deus. Pelo contrário, quanto mais o conhecemos, mais percebemos a profundidade do seu amor, da sua graça e da sua santidade. Esse conhecimento gera humildade, dependência e um desejo constante de crescer espiritualmente. Por fim, entender que conhecer a Deus é mais do que acreditar nele, nos liberta de uma fé superficial e nos conduz a uma vida cristã autêntica. Uma fé que permanece firme nos dias bons e nos dias difíceis. Uma fé que não se baseia apenas em palavras, mas em experiência real com Deus. É esse conhecimento profundo que sustenta a vida cristã, fortalece o coração e nos conduz a uma comunhão verdadeira com o Senhor, transformando cada área da nossa vida. As Escrituras ocupam um lugar central na vida cristã, porque são o meio principal pelo qual Deus se revela ao ser humano. Desde o início, Deus escolheu falar, comunicar sua vontade e revelar seu caráter por meio da sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico ou um livro de ensinamentos morais, ela é viva, atual e carregada de propósito espiritual. Quando lemos as Escrituras com um coração aberto, somos convidados a ouvir a voz de Deus e a conhecer mais profundamente quem Ele é. Muitas vezes as pessoas se aproximam da Bíblia apenas em busca de respostas rápidas ou conforto momentâneo, mas o verdadeiro valor das Escrituras está em permitir que elas nos conduzam a um relacionamento contínuo com Deus. Cada página revela aspectos do seu caráter, sua santidade, seu amor, sua justiça, sua misericórdia e sua fidelidade. Ao conhecer essas verdades, nossa visão sobre Deus se torna mais clara e equilibrada, evitando extremos e distorções que surgem quando nos baseamos apenas em experiências pessoais ou opiniões humanas. A palavra de Deus nos mostra que Ele é um Deus que fala e deseja ser conhecido. Ao longo da história bíblica, vemos Deus se revelando por meio de promessas, leis, profecias, salmos e, acima de tudo, por meio de Jesus Cristo. Cada livro da Bíblia contribui para essa revelação progressiva, ajudando-nos a compreender o plano de Deus para a humanidade e o seu desejo de restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. Sem as Escrituras,
nossa compreensão de Deus seria limitada e baseada em suposições. Além disso, as Escrituras têm o poder de confrontar e transformar. Ao lermos a Bíblia, somos desafiados a examinar nossas atitudes, pensamentos e motivações. A palavra não apenas consola, mas também corrige, exorta e direciona. Muitas vezes, Deus usa um simples versículo para tocar profundamente o coração, trazendo arrependimento, esperança ou clareza em momentos de confusão. Esse processo de confronto é essencial para o crescimento espiritual, pois nos impede de viver uma fé confortável e superficial. A Bíblia também nos ensina a distinguir a verdade do erro. Em um mundo onde muitas vozes competem por atenção e onde conceitos espirituais são frequentemente distorcidos, as Escrituras se tornam um padrão seguro e confiável. Quando conhecemos a palavra, somos capazes de avaliar ensinamentos, ideologias e até experiências espirituais à luz da verdade bíblica. Isso nos protege de enganos e nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo diante de pressões culturais ou desafios pessoais. Outro aspecto fundamental das Escrituras é que elas revelam o plano redentor de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos a narrativa da redenção se desenrolando, culminando na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Deus não é distante ou indiferente, mas um Pai amoroso que age na história para salvar, restaurar e transformar vidas. Esse entendimento fortalece nossa fé e nos leva a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. A revelação de Deus por meio das Escrituras também nos conduz à adoração verdadeira. Quando conhecemos quem Deus é, nossa adoração deixa de ser apenas emocional e se torna consciente e sincera. Passamos a adorá-lo não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. A palavra nos ajuda a alinhar nossa adoração com a verdade, evitando que ela seja baseada apenas em sentimentos passageiros ou expectativas pessoais. Além disso, a Bíblia nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Ela nos oferece princípios para todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, decisões, caráter e propósito. Ao meditar nas Escrituras, aprendemos a aplicar esses princípios de forma prática, permitindo que a palavra influencie nossas escolhas diárias. Esse processo nos conduz a uma vida cristã mais consistente, onde fé e prática caminham juntas. Por fim, reconhecer as Escrituras como a principal revelação de Deus nos leva a valorizá-las e a buscar nelas direção constante. Não se trata de uma leitura ocasional, mas de um compromisso diário de ouvir Deus por meio da sua palavra. À medida que nos dedicamos às Escrituras, nossa compreensão de Deus se aprofunda, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se torna mais íntimo e transformador. Nesse encontro diário com a palavra que descobrimos, de forma viva e pessoal, quem Deus é e como Ele deseja agir em nossas vidas. A profundidade espiritual não acontece de forma automática nem instantânea. Ela nasce de uma caminhada intencional e constante com Deus, especialmente por meio da intimidade com a sua palavra. Muitos desejam uma vida cristã forte, madura e cheia de fé, mas nem todos estão dispostos a investir tempo e dedicação no relacionamento com Deus. A verdadeira maturidade espiritual é fruto de uma vida que se alimenta diariamente das Escrituras, permitindo que a palavra molde pensamentos, atitudes e convicções. Quando uma pessoa se aproxima da Bíblia apenas de forma ocasional, sua fé tende a ser instável. Em momentos de crise, dúvida ou sofrimento, faltam fundamentos sólidos para permanecer firme. Mas quando a palavra de Deus se torna parte da rotina, algo profundo começa a acontecer no interior do cristão. A leitura constante das Escrituras cria raízes espirituais que sustentam a fé mesmo em tempos difíceis. A palavra passa a ser uma fonte de força, esperança e direção. A intimidade com a palavra vai além da leitura superficial. Trata-se de meditar, refletir e permitir que o texto fale ao coração. Meditar nas Escrituras significa desacelerar, ouvir com atenção e buscar compreender o que Deus está comunicando. Nesse processo, o Espírito Santo age trazendo revelação, despertando a consciência espiritual e aplicando a verdade de Deus à realidade pessoal de cada um.
É nesse lugar de escuta que a fé se aprofunda e o relacionamento com Deus se fortalece. À medida que a palavra ocupa um espaço central na vida do cristão, a fé deixa de ser baseada apenas em sentimentos ou circunstâncias. Ela passa a ser fundamentada na verdade eterna de Deus. Emoções podem variar, situações podem mudar, mas a palavra permanece firme. Esse fundamento sólido gera segurança espiritual. O cristão aprende a confiar em Deus não apenas quando tudo vai bem, mas também quando enfrenta desafios, perdas e incertezas. A profundidade espiritual também se manifesta na forma como lidamos com o pecado e com as lutas internas. A palavra de Deus ilumina áreas do coração que precisam ser transformadas. Ela revela atitudes, pensamentos e comportamentos que não refletem o caráter de Cristo. Embora esse processo possa ser desconfortável, ele é essencial para o crescimento espiritual. Quanto mais nos submetemos à verdade da palavra, mais somos libertos de padrões antigos e conduzidos a uma vida de santidade. Outro aspecto importante da intimidade com a palavra é o desenvolvimento da sensibilidade espiritual. Com o tempo, o cristão passa a reconhecer com mais clareza a voz de Deus. A palavra cria um parâmetro que nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Essa sensibilidade evita decisões precipitadas e conduz a escolhas alinhadas com a vontade do Senhor. A vida cristã deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser conduzida pela sabedoria divina. A profundidade espiritual também se reflete na perseverança. Cristãos que se alimentam regularmente da palavra tendem a permanecer firmes, mesmo quando a fé é provada. Eles compreendem que a caminhada cristã não é isenta de dificuldades, mas sabem que Deus é fiel em todas as circunstâncias. A palavra fortalece o coração, renova a mente e sustenta a esperança, mesmo quando as respostas parecem demorar. Além disso, a intimidade com as Escrituras gera um amor crescente por Deus. Quanto mais conhecemos a sua palavra, mais compreendemos o seu coração. Esse conhecimento produz gratidão, reverência e um desejo sincero de viver para a glória de Deus. A fé deixa de ser uma obrigação religiosa e se transforma em um relacionamento vivo, marcado por confiança e entrega. A maturidade espiritual também se evidencia na maneira como o cristão se relaciona com os outros. A palavra de Deus ensina princípios de amor, perdão, humildade e serviço. À medida que esses princípios são internalizados, o caráter de Cristo começa a se manifestar nas relações diárias. A fé se torna visível não apenas em palavras, mas em atitudes práticas que refletem o amor de Deus. Por fim, a profundidade espiritual que nasce da intimidade com a palavra é um processo contínuo. Não existe um ponto final nessa jornada. Sempre há mais para aprender, mais para crescer e mais para experimentar em Deus. Cada encontro com as Escrituras é uma oportunidade de renovação, transformação. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais nossa vida cristã se torna sólida, frutífera e cheia de propósito, refletindo a presença de Deus em todas as áreas da nossa existência. A palavra de Deus possui um poder transformador que vai muito além da aquisição de conhecimento religioso. Quando permitimos que as Escrituras atuem profundamente em nosso interior, elas começam a moldar o nosso caráter e a influenciar diretamente a maneira como vivemos. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser vivida. Seu propósito é nos conduzir a uma transformação contínua, alinhando nossa vida ao caráter de Cristo. Essa transformação começa no coração. A palavra de Deus atua como um espelho espiritual, revelando quem realmente somos e quem Deus deseja que nos tornemos. Ao entrar em contato com a verdade bíblica, somos confrontados com nossas motivações, atitudes e intenções. Muitas vezes percebemos áreas do nosso caráter que precisam ser ajustadas, curadas ou renovadas. Esse processo pode ser desconfortável, mas é essencial para o crescimento espiritual. Deus usa sua palavra para nos chamar ao arrependimento e à mudança genuína. À medida que a palavra vai sendo internalizada, ela começa a renovar a mente. Pensamentos antigos influenciados pelo pecado, pelo medo ou por valores distorcidos, dão lugar a uma nova forma de pensar. O cristão passa a enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. Decisões deixam de ser guiadas apenas por emoções ou interesses pessoais e passam a ser fundamentadas nos princípios bíblicos. Essa renovação da mente é fundamental
para uma vida cristã coerente e madura. A transformação do caráter também se reflete no desenvolvimento de virtudes cristãs. A palavra nos ensina sobre amor, paciência, humildade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Essas virtudes não surgem de forma automática, mas são cultivadas à medida que nos submetemos à verdade bíblica e permitimos que o Espírito Santo opere em nós. Com o tempo, atitudes que antes eram difíceis começam a se tornar naturais, pois o coração foi moldado pela palavra. Além disso, a palavra de Deus transforma a maneira como lidamos com o pecado. Em vez de justificar erros ou viver em conformidade com padrões errados, o cristão passa a ter um desejo sincero de agradar a Deus. A palavra fortalece a consciência espiritual e gera sensibilidade ao pecado, não para produzir culpa constante, mas para conduzir a uma vida de santidade e liberdade. Quanto mais nos aproximamos da verdade, mais desejamos viver de acordo com ela. Essa transformação também impacta nossas relações. A Bíblia nos ensina a amar o próximo, a perdoar, a servir e a viver em paz. Quando a palavra governa o coração, ela influencia a forma como nos relacionamos com a família, com a igreja e com a sociedade. Relações marcadas por orgulho, egoísmo e ressentimento começam a dar lugar a atitudes de graça, compaixão e reconciliação. A fé se torna visível no cotidiano, refletida em ações concretas. A palavra de Deus também transforma a forma como enfrentamos dificuldades. Em vez de reagir com desespero ou murmuração, aprendemos a confiar em Deus e a buscar sua vontade em meio às lutas. As Escrituras nos lembram das promessas de Deus, fortalecem a esperança e renovam a fé. Essa perspectiva bíblica nos ajuda a enxergar os desafios não como derrotas definitivas, mas como oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Outro aspecto importante dessa transformação é a mudança de prioridades. À medida que a palavra molda o coração, aquilo que antes ocupava o centro da vida perde importância, e o reino de Deus passa a ser a prioridade. O cristão passa a viver com propósito eterno, compreendendo que sua vida tem um significado maior do que conquistas temporais. Essa mudança de foco traz equilíbrio, contentamento e uma visão mais clara do chamado de Deus. A transformação promovida pela palavra não é instantânea, mas progressiva. É um processo diário de aprendizado, submissão, obediência. Cada leitura, cada meditação e cada aplicação prática da palavra contribuem para essa obra contínua de Deus em nós. Mesmo quando falhamos, a palavra nos conduz de volta ao caminho da graça, lembrando-nos do amor e da misericórdia do Senhor. Por fim, quando a palavra de Deus transforma o caráter e o modo de viver, o cristão se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Sua vida passa a refletir a presença de Cristo de forma natural e autêntica. Não se trata de perfeição, mas de transformação visível. É essa vida moldada pela palavra que glorifica a Deus, edifica outros e demonstra que o Evangelho é vivo, poderoso e capaz de mudar completamente a história de quem se entrega à verdade divina. O conhecimento da palavra de Deus exerce um papel fundamental na proteção da vida espiritual do cristão. Em um mundo marcado por inúmeras vozes, ideologias e interpretações religiosas, a falta de discernimento bíblico torna muitos vulneráveis ao engano espiritual. Quando a fé não está firmada na verdade das Escrituras, ela pode ser facilmente desviada por ensinamentos distorcidos, promessas vazias e experiências que parecem espirituais, mas não têm fundamento em Deus. O engano espiritual geralmente não se apresenta de forma óbvia. Ele costuma surgir de maneira sutil, misturando verdades parciais com erros, o que o torna ainda mais perigoso. Por isso, o cristão que não conhece a palavra corre o risco de aceitar qualquer ensino que soe agradável ou conveniente. A Bíblia, no entanto, nos chama a examinar todas as coisas e a reter aquilo que é bom. Esse exame só é possível quando temos um conhecimento sólido das Escrituras. A palavra de Deus funciona como um padrão absoluto de verdade. Ela nos fornece critérios claros para avaliar doutrinas, mensagens e práticas espirituais. Quando conhecemos a Bíblia, somos capazes de comparar o que ouvimos com o que Deus realmente disse. Isso nos ajuda a discernir entre o que vem do Senhor e o que é fruto de interpretações humanas, interesses pessoais.
Sem esse padrão, a fé se torna subjetiva e instável. Além disso, o conhecimento bíblico fortalece a mente e o coração contra mentiras que afetam a identidade e a fé. Muitas vezes o engano espiritual se manifesta por meio de pensamentos que distorcem a imagem de Deus, fazendo com que ele pareça distante, severo ou indiferente. As Escrituras, porém, revelam um Deus de amor, justiça e misericórdia. Ao conhecermos a verdade bíblica, somos libertos de falsas percepções e passamos a enxergar Deus e a nós mesmos à luz da verdade. O discernimento espiritual também está diretamente ligado à maturidade cristã. Cristãos maduros não são facilmente levados por novidades espirituais ou modismos religiosos. Eles compreendem que nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. A palavra nos ensina que é necessário provar os espíritos e permanecer firmes na verdade. Esse tipo de discernimento não nasce da experiência isolada, mas de uma caminhada constante com Deus por meio da sua palavra. Outro aspecto importante é que o conhecimento da palavra protege contra uma fé baseada apenas em emoções. Emoções fazem parte da experiência cristã, mas não podem ser o alicerce da fé. Quando a fé depende exclusivamente de sentimentos, ela se torna frágil e inconstante. A palavra de Deus, por outro lado, oferece uma base sólida e imutável. Mesmo quando as emoções oscilam, a verdade permanece sustentando a fé e trazendo equilíbrio espiritual. A Bíblia também nos alerta sobre falsos mestres e ensinos que se afastam da verdade. Ao longo da história da Igreja, muitos foram enganados por promessas de prosperidade fácil, espiritualidade sem compromisso ou mensagens que negam o sacrifício e a autoridade de Cristo. O conhecimento das Escrituras capacita o cristão a reconhecer esses desvios e a permanecer fiel ao Evangelho genuíno. Essa fidelidade é essencial para uma vida cristã saudável e frutífera. O discernimento bíblico não serve apenas para proteção pessoal, mas também para edificação da comunidade cristã. Quando os crentes conhecem a palavra, a igreja se torna mais forte, unida e resistente ao engano. A verdade bíblica promove o crescimento saudável, evitando divisões causadas por falsas doutrinas. Cada cristão, ao se aprofundar na palavra, contribui para a maturidade espiritual do corpo de Cristo. Além disso, o conhecimento da palavra nos ajuda a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Em meio a escolhas difíceis, a Bíblia oferece princípios que orientam o caminho. Essa orientação protege o cristão de decisões impulsivas ou contrárias aos valores do reino. O discernimento espiritual, alimentado pela palavra, conduz a uma vida mais sábia, equilibrada e centrada em Deus. Por fim, permanecer na verdade das Escrituras é essencial para uma fé perseverante. O cristão que conhece a palavra não apenas reconhece o erro, mas também se mantém firme diante das pressões do mundo. Ele entende que a verdade de Deus não muda conforme as circunstâncias ou a cultura. Essa convicção produz estabilidade espiritual e uma fé que resiste ao tempo, às provações e aos desafios. Assim, o conhecimento bíblico se torna uma poderosa proteção contra o engano espiritual, conduzindo o cristão a uma vida de fidelidade, discernimento e comunhão verdadeira com Deus. Conhecer a Deus por meio das Escrituras conduz inevitavelmente a uma vida cristocêntrica, na qual Jesus Cristo ocupa o centro da fé, das decisões e do modo de viver. Toda a Bíblia, do início ao fim, aponta para Cristo como a revelação máxima de Deus. Quando lemos as Escrituras com atenção e coração aberto, percebemos que elas não falam apenas de princípios ou histórias antigas, mas revelam a pessoa de Jesus, seu caráter, sua missão e seu chamado para aqueles que o seguem. Uma vida cristocêntrica começa com a compreensão de quem Jesus é. As Escrituras revelam que ele não é apenas um grande mestre ou exemplo moral, mas o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor. Conhecer essa verdade transforma profundamente a fé. O cristão passa a entender que sua relação com Deus não se baseia em méritos pessoais, mas na obra redentora de Cristo. Essa compreensão gera humildade, gratidão e uma confiança profunda na graça de Deus. À medida que conhecemos Jesus por meio da palavra, somos convidados a segui-lo de maneira prática.
A vida cristocêntrica não se limita a crenças teóricas, mas se expressa em atitudes diárias que refletem o caráter de Cristo. As Escrituras mostram como Jesus viveu, como amou, como serviu e como respondeu às dificuldades. Ao contemplar sua vida, o cristão encontra um modelo a ser seguido, não por obrigação, mas por amor e devoção. A centralidade de Cristo também redefine o propósito da vida cristã. Em vez de viver para satisfazer desejos pessoais ou buscar reconhecimento humano, o cristão passa a viver para a glória de Deus. As prioridades mudam, os valores são realinhados e o sentido da vida ganha uma dimensão eterna. A palavra de Deus revela que seguir a Cristo envolve renúncia, obediência e entrega, mas também conduz a uma vida plena, marcada por esperança e alegria verdadeira. Uma vida cristocêntrica, fundamentada nas Escrituras, também transforma a maneira como enxergamos o sofrimento. Ao conhecer a história de Jesus, entendemos que o caminho da cruz precede a ressurreição. As Escrituras nos mostram que o sofrimento não é sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes parte do processo de amadurecimento espiritual. Cristo nos ensina a confiar no Pai mesmo em meio à dor, mantendo a fé e a esperança firmes. Além disso, a centralidade de Cristo fortalece a identidade do cristão. Ao conhecer quem somos em Cristo, somos libertos da necessidade de aprovação humana e do medo da rejeição. A palavra afirma que somos amados, perdoados e reconciliados com Deus por meio de Jesus. Essa identidade sólida produz segurança espiritual e nos capacita a viver com liberdade sem sermos dominados por culpa ou condenação. A vida cristocêntrica também se manifesta no amor ao próximo. As Escrituras revelam que o amor de Cristo nos constrange a amar os outros. Conhecer Jesus é conhecer seu coração compassivo, que se importa com os necessitados, os feridos e os marginalizados. Esse amor não permanece apenas no discurso, mas se traduz em ações concretas de serviço, perdão e misericórdia. A fé se torna visível e relevante no contexto social em que vivemos. Outro aspecto essencial de uma vida cristocêntrica é o compromisso com a missão. As Escrituras mostram que Jesus chama seus seguidores para serem testemunhas do seu amor e da sua verdade. Conhecer a Cristo gera um desejo natural de compartilhar essa experiência com outros. O cristão entende que sua vida tem um propósito missionário, seja por meio de palavras, atitudes ou testemunho pessoal. A palavra alimenta esse senso de missão e nos capacita a viver de forma coerente com o Evangelho. A centralidade de Cristo também traz unidade à vida cristã. Muitas vezes, a fé pode se tornar fragmentada, separando espiritualidade da vida cotidiana. No entanto, quando Cristo está no centro, todas as áreas da vida são integradas sob o seu senhorio. Trabalho, família, relacionamentos e decisões passam a ser vividos à luz da fé. A palavra orienta essa integração, ajudando o cristão a viver de forma coerente e íntegra. Por fim, conhecer a Deus pelas Escrituras e viver uma vida cristocêntrica é uma jornada contínua de transformação. Quanto mais nos aproximamos de Cristo por meio da palavra, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Essa semelhança não é resultado de esforço humano isolado, mas da ação do Espírito Santo em cooperação com a verdade das Escrituras. É assim que a fé se torna viva, prática e relevante, refletindo a presença de Cristo no mundo e glorificando a Deus em cada aspecto da vida. Caminhada de aprofundamento no conhecimento de Deus por meio das Escrituras nos conduz a uma vida marcada por perseverança, constância e crescimento contínuo. A fé cristã não é uma experiência estática nem um evento isolado no tempo, ela é uma jornada que se desenvolve ao longo de toda a vida. Conhecer a Deus exige disposição para continuar aprendendo, sendo moldado e permanecendo fiel, mesmo quando o entusiasmo inicial dá lugar aos desafios do dia a dia. Muitos começam a caminhada cristã com grande alegria, expectativas elevadas, mas com o passar do tempo, enfrentam decepções, lutas internas e dificuldades externas. É nesse momento que a profundidade do relacionamento com Deus é testada. Aqueles que se sustentam apenas em emoções ou experiências pontuais tendem a enfraquecer. Porém,
Os que estão firmados na palavra aprendem a perseverar, porque sabem quem tem crido e confiam nas promessas do Senhor. As Escrituras nos ensinam que a perseverança é um elemento essencial da fé madura. Elas revelam que homens e mulheres de Deus enfrentaram provações, esperam longas e momentos de silêncio divino, mas permaneceram firmes porque conheciam o caráter fiel de Deus. Esse conhecimento não os livrou das dificuldades, mas os capacitou a atravessá-las com esperança. Da mesma forma, o cristão que se aprofunda na palavra aprende que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas da convicção interior gerada pela verdade bíblica. A perseverança também está ligada à disciplina espiritual. Manter uma vida constante nas Escrituras exige compromisso, mesmo quando o desejo não é forte. Há dias em que a leitura parece difícil, a compreensão limitada e o tempo escasso. No entanto, é justamente nessa constância silenciosa que a fé se fortalece. A palavra vai sendo semeada no coração, produzindo frutos no tempo certo. O crescimento espiritual muitas vezes acontece de forma imperceptível, mas seus efeitos se tornam evidentes com o passar do tempo. Além disso, a perseverança na palavra fortalece a esperança cristã. Em um mundo marcado por instabilidade, injustiça e sofrimento, a Bíblia aponta para uma realidade maior e eterna. As Escrituras lembram que a história não termina no presente e que Deus está conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos. Essa esperança sustenta o cristão nos momentos de dor e frustração, dando-lhe forças para continuar confiando em Deus, mesmo quando não vê resultados imediatos. O crescimento contínuo na fé também está ligado à humildade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos que sempre há algo novo a aprender. As Escrituras revelam a grandeza e a santidade de Deus, levando-nos a reconhecer nossa dependência dele. Essa humildade nos impede de cair na autossuficiência espiritual e nos mantém com o coração aberto para sermos ensinados, corrigidos e renovados pela palavra. A perseverança na fé produz maturidade espiritual. Com o tempo, o cristão aprende a lidar melhor com frustrações, a responder com sabedoria aos conflitos e a manter a fé mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. Essa maturidade não elimina as lutas, mas transforma a maneira como elas são enfrentadas. A palavra de Deus se torna uma âncora firme, trazendo estabilidade emocional e espiritual em meio às tempestades da vida. Outro fruto importante da perseverança é a fidelidade no testemunho. O cristão que permanece firme ao longo do tempo se torna um exemplo vivo da graça de Deus. Sua vida comunica que a fé cristã não é apenas entusiasmo inicial, mas compromisso duradouro. Esse testemunho inspira outros, fortalece a igreja e glorifica a Deus. A constância na palavra produz uma fé visível que fala mais alto do que palavras. A perseverança também prepara o cristão para servir com equilíbrio. Em vez de agir movido apenas por impulsos, ele aprende a servir com maturidade, sabedoria e amor. A palavra molda o coração para um serviço que não busca reconhecimento, mas glorifica a Deus. Esse serviço perseverante contribui para o crescimento saudável da comunidade cristã e para o avanço do reino de Deus. Por fim, perseverar no conhecimento de Deus por meio das Escrituras nos conduz a uma fé que resiste ao tempo. Uma fé que permanece nos dias bons e nos dias difíceis. Uma fé que cresce, amadurece e se aprofunda à medida que caminhamos com Deus. Essa perseverança não é resultado de força humana, mas da ação contínua da Palavra e do Espírito Santo em nós. É assim que a vida cristã se torna uma jornada de fidelidade, esperança e transformação constante, conduzindo-nos a um relacionamento cada vez mais profundo com o Deus que se deixa conhecer por meio da sua palavra. Quer ao entendimento de que conhecer a Deus por meio das Escrituras é um chamado para toda a vida, nos leva a uma postura de entrega contínua e dependência diária do Senhor. A jornada cristã não é marcada por um ponto final de chegada espiritual, mas por um crescimento constante, no qual cada novo passo revela mais do caráter, da vontade e do amor de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. E isso nos mantém com o coração humilde e sedento pela verdade. A palavra de Deus se torna, ao longo dessa caminhada, uma companheira constante. Ela não é apenas consultada em momentos de crise, mas passa a orientar cada aspecto da vida.
O cristão que vive em constante contato com as Escrituras aprende a ouvir Deus nas decisões simples e nas escolhas mais complexas. Essa sensibilidade espiritual não surge da noite para o dia, mas é cultivada por meio de um relacionamento diário com a palavra, no qual Deus fala, corrige, consola e direciona. Esse conhecimento contínuo de Deus também nos leva a uma vida de oração mais profunda e sincera. À medida que conhecemos a vontade e o caráter de Deus, revelados nas Escrituras, nossas orações se tornam mais alinhadas com seus propósitos. Passamos a orar não apenas pedindo, mas adorando, agradecendo e nos rendendo à vontade do Senhor. A palavra e a oração caminham juntas, fortalecendo o relacionamento com Deus e tornando a fé mais viva e consistente. Conhecer a Deus pelas Escrituras também nos prepara para viver com sabedoria em um mundo em constante mudança. Valores, ideias e verdades relativas são constantemente apresentados como absolutos, mas a palavra de Deus permanece firme e imutável. Quando a Bíblia ocupa um lugar central em nossa vida, somos capacitados a viver com discernimento, sem sermos moldados pelos padrões do mundo. Esse discernimento nos ajuda a fazer escolhas que honram a Deus, mesmo quando isso exige coragem e renúncia. Outro fruto desse conhecimento contínuo é a transformação da nossa visão sobre o tempo e a eternidade. As Escrituras nos lembram de que a vida vai além do aqui e agora. Elas apontam para a esperança eterna e para o cumprimento final das promessas de Deus. Essa perspectiva eterna nos ajuda a lidar melhor com frustrações, perdas e desafios, pois sabemos que nossa história está nas mãos de Deus. A fé deixa de ser limitada ao presente e passa a ser sustentada por uma esperança que transcende as circunstâncias. À medida que o cristão cresce no conhecimento de Deus, também cresce em responsabilidade espiritual. Conhecer a verdade traz o chamado para vivê-la e compartilhá-la. A palavra não foi dada apenas para edificação pessoal, mas para ser testemunhada ao mundo. Uma vida moldada pelas Escrituras se torna uma carta viva, que comunica o amor, a graça e a verdade de Deus por meio de atitudes, palavras e escolhas diárias. Esse compromisso com a palavra também fortalece a comunhão com a igreja. O cristão que se aprofunda nas Escrituras valoriza o corpo de Cristo e compreende a importância da vida em comunidade. A palavra une, edifica e direciona a igreja, promovendo o crescimento espiritual coletivo. Juntos, os crentes são encorajados a perseverar, a servir e a crescer no conhecimento de Deus, fortalecendo uns aos outros na fé. Conhecer a Deus por meio das Escrituras também nos conduz a uma vida marcada pela esperança ativa. Não se trata de uma esperança passiva, que apenas espera pelo futuro, mas de uma esperança que transforma o presente. Essa esperança nos motiva a viver de forma íntegra, a amar com sinceridade e a servir com dedicação. Sabemos que nosso trabalho no Senhor não é em vão, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por fim, essa jornada contínua de conhecer a Deus pela Sua palavra nos transforma de dentro para fora. Não nos tornamos perfeitos, mas nos tornamos mais conscientes da graça de Deus em nossa vida. Cada encontro com as Escrituras nos aproxima mais do coração do Pai, fortalece nossa fé e renova nossa esperança. É nesse caminhar diário, sustentado pela palavra, que a vida cristã encontra seu verdadeiro sentido. Conhecer a Deus não é apenas um objetivo espiritual, mas o maior privilégio da vida cristã, uma jornada que começa agora e continua por toda a eternidade. A aplicação prática de tudo o que foi aprendido ao longo dessa jornada de conhecer a Deus por meio das Escrituras revela se a fé é apenas teórica ou verdadeiramente viva. O conhecimento bíblico, quando não é colocado em prática, corre o risco de se tornar apenas informação acumulada. No entanto, quando a palavra é vivida no cotidiano, ela se transforma em sabedoria, moldando atitudes, escolhas e reações diante da vida. É nesse ponto que o conhecimento de Deus deixa de ser apenas espiritual e passa a impactar todas as áreas da existência. Viver a palavra no dia a dia exige sensibilidade e disposição para obedecer, mesmo quando isso contraria a lógica humana ou os desejos pessoais. As Escrituras frequentemente nos chamam a agir de forma diferente da cultura ao nosso redor, convidando-nos a amar quando é mais fácil odiar, a perdoar quando o orgulho quer se defender e a confiar quando tudo parece incerto. Essa obediência prática
não nasce da força humana, mas da convicção gerada por um relacionamento profundo com Deus. A palavra vivida se manifesta nas pequenas decisões diárias. Ela influencia a forma como falamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com o dinheiro, com o tempo e com as responsabilidades. Quando conhecemos a Deus pelas Escrituras, passamos a enxergar cada área da vida como uma oportunidade de glorificá-lo. Nada é neutro, tudo pode se tornar expressão da fé. O trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser um campo de testemunho. A família se torna um espaço de serviço, paciência e amor cristão. Essa vivência prática da palavra também transforma a maneira como reagimos às adversidades. Em vez de responder com desespero, ressentimento ou revolta, aprendemos a buscar direção em Deus. As Escrituras nos ensinam a lançar sobre Ele nossas ansiedades, a confiar em Sua soberania e a permanecer firmes mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Essa postura não elimina a dor, mas traz paz em meio às dificuldades, pois sabemos que Deus está presente e atuante. Outro aspecto essencial da aplicação da palavra é o compromisso com uma vida de integridade. Conhecer a Deus nos chama a viver de forma coerente com aquilo que cremos. A fé não pode ser limitada ao ambiente religioso. Ela deve ser vivida com autenticidade em todos os contextos. A integridade cristã nasce quando as Escrituras orientam nossas escolhas, mesmo quando ninguém está observando. Esse tipo de vida honra a Deus e fortalece o testemunho cristão diante do mundo. Viver a palavra também nos torna mais sensíveis às necessidades dos outros. As Escrituras revelam um Deus que se importa com o próximo, com o necessitado e com o oprimido. Quando conhecemos esse Deus, nosso coração é movido à compaixão. A fé deixa de ser egoísta e passa a ser expressa em serviço, generosidade e amor prático. Pequenas atitudes motivadas pela palavra podem causar grande impacto na vida das pessoas ao nosso redor. A aplicação contínua das Escrituras também fortalece a perseverança. Ao colocar a palavra em prática, percebemos que ela é verdadeira e eficaz. Cada experiência vivida à luz da Bíblia confirma a fidelidade de Deus. Isso fortalece a fé e gera confiança para continuar caminhando, mesmo quando surgem desafios. A palavra vivida se torna um testemunho pessoal do agir de Deus, reforçando a convicção de que vale a pena obedecer. Além disso, viver a palavra nos ajuda a manter o coração alinhado com Deus. Em meio às pressões do mundo, é fácil perder o foco espiritual. No entanto, quando a Bíblia orienta nossas decisões, somos constantemente trazidos de volta ao centro da vontade de Deus. Esse alinhamento não é resultado de perfeição, mas de arrependimento constante, humildade e disposição para ser corrigido pela palavra. A prática da palavra também gera frutos duradouros. Uma vida fundamentada nas Escrituras produz caráter, maturidade e estabilidade espiritual. Esses frutos não surgem de forma imediata, mas são construídos ao longo do tempo, por meio da fidelidade diária. O cristão que vive a palavra se torna uma referência de fé consistente, capaz de influenciar outros de forma positiva e apontá-los para Deus. Por fim, aplicar a palavra de Deus é a expressão mais clara de que o conhecemos de verdade. Jesus ensinou que aqueles que o amam guardam seus mandamentos. Conhecer a Deus pelas Escrituras nos leva inevitavelmente a viver aquilo que aprendemos. Essa vida prática, simples e fiel é o maior testemunho de uma fé autêntica. É assim que o conhecimento de Deus deixa de ser apenas um discurso e se transforma em uma vida que glorifica o Senhor em tudo, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa da verdade. Chegar ao amadurecimento espiritual por meio do conhecimento contínuo de Deus nas Escrituras conduz o cristão a uma compreensão mais profunda do propósito da própria vida. A fé deixa de ser apenas uma dimensão da existência e passa a se tornar o eixo central que orienta tudo o que somos e fazemos. Quando a palavra de Deus é acolhida com seriedade e perseverança, ela redefine nossa identidade, nosso destino e nossa missão no mundo. Já não vivemos de forma aleatória ou sem direção. Passamos a compreender que fomos chamados para viver de maneira intencional, refletindo a glória de Deus em cada aspecto da vida. Esse amadurecimento espiritual nos ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus gera responsabilidade. Quanto mais conhecemos a verdade, mais somos chamados a vivê-la com fidelidade. A palavra não apenas revela quem Deus é, mas também revela quem somos chamados a ser. Ela nos convida a abandonar uma vida centrada em nós mesmos
e abraçar uma vida marcada pelo amor, pelo serviço e pela obediência. Essa transição não acontece sem desafios, pois exige renúncia, mudança de mentalidade e disposição para crescer espiritualmente. O conhecimento profundo de Deus também nos ajuda a lidar com o tempo de espera. As Escrituras mostram que muitas promessas de Deus se cumprem ao longo de processos e não de forma imediata. Ao conhecermos o caráter fiel do Senhor, aprendemos a esperar com confiança, sem ansiedade ou desespero. A palavra nos ensina que Deus trabalha mesmo quando não vemos resultados visíveis. Essa compreensão traz paz ao coração e fortalece a fé, especialmente em momentos de silêncio e aparente demora. À medida que amadurecemos espiritualmente, passamos a compreender melhor a graça de Deus. As Escrituras revelam que a vida cristã não é sustentada pelo esforço humano, mas pela graça divina. Esse entendimento nos livra da culpa excessiva e da religiosidade vazia. Sabemos que somos imperfeitos, mas também sabemos que somos sustentados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Essa graça nos motiva a crescer, não por medo, mas por gratidão. O amadurecimento espiritual nos ensina a caminhar com Deus com humildade e confiança. Outro fruto importante desse processo é a capacidade de enfrentar crises com fé madura. O cristão que conhece a Deus pelas Escrituras aprende que as crises fazem parte da jornada, mas não definem o fim da história. A palavra nos mostra que Deus usa até mesmo os momentos difíceis para nos moldar e fortalecer. Em vez de fugir da dor ou questionar constantemente a presença de Deus, aprendemos a buscar seu propósito em meio às provações. Essa postura não nega o sofrimento, mas o enfrenta com esperança e confiança. O amadurecimento espiritual também transforma a maneira como enxergamos as pessoas. Passamos a vê-las não apenas por suas falhas ou comportamentos, mas como pessoas amadas por Deus. As Escrituras nos ensinam a exercer graça, paciência e misericórdia. À medida que crescemos no conhecimento de Deus, nosso coração se torna mais sensível ao sofrimento alheio. Desenvolvemos empatia e compaixão refletindo o amor de Cristo em nossas relações. Esse amor não é seletivo, mas abrangente, alcançando até mesmo aqueles que pensam ou agem de forma diferente. Conhecer a Deus por meio das Escrituras também fortalece a perseverança no serviço cristão. Muitos começam a servir com entusiasmo, mas se frustram diante das dificuldades, da falta de reconhecimento dos resultados aparentemente pequenos. O amadurecimento espiritual ensina que o verdadeiro serviço é feito para Deus e não para agradar pessoas. A palavra nos lembra que Deus vê o que é feito em secreto e que nada feito com amor é em vão. Essa convicção sustenta o coração e renova as forças para continuar servindo com fidelidade. Além disso, a maturidade espiritual nos ajuda a manter o equilíbrio entre fé e vida prática. A palavra nos ensina que espiritualidade não é fuga da realidade, mas engajamento consciente com ela. O cristão amadurecido aprende a viver sua fé de forma integrada, lidando com responsabilidades, trabalho, família e desafios diários à luz da verdade bíblica. Essa integração evita extremos e conduz a uma vida equilibrada, na qual a fé influencia decisões reais e concretas. O conhecimento contínuo de Deus também gera uma esperança sólida em relação ao futuro. As Escrituras apontam para a restauração final e para a promessa da vida eterna. Essa esperança não nos afasta das responsabilidades presentes, mas nos dá forças para vivê-las com propósito. Sabemos que nossa história não termina aqui e que Deus está conduzindo todas as coisas para um desfecho glorioso. Essa perspectiva eterna nos ajuda a viver com coragem, fé e alegria, mesmo em meio às incertezas do mundo. À medida que amadurecemos, aprendemos também a valorizar o silêncio e a contemplação. Nem sempre o crescimento espiritual está ligado a grandes experiências ou respostas imediatas. Muitas vezes Deus nos molda no silêncio, na constância e na fidelidade diária à palavra. O cristão amadurecido aprende a descansar em Deus, confiando que Ele está agindo mesmo quando não há sinais visíveis. Esse descanso espiritual é fruto de um relacionamento profundo e confiante com o Senhor. O amadurecimento espiritual produzido pelo conhecimento das Escrituras também nos prepara para deixar um legado de fé
Nossa vida passa a influenciar outras pessoas, seja por meio de palavras, atitudes ou testemunho silencioso. Aqueles que caminham conosco percebem a diferença que a palavra de Deus faz em nossa maneira de viver. Esse legado não está ligado à perfeição, mas à fidelidade. É o reflexo de uma vida que escolheu conhecer a Deus e caminhar com Ele até o fim. Por fim, o conhecimento profundo de Deus por meio das Escrituras nos conduz a uma fé que glorifica o Senhor em todas as circunstâncias. Não se trata de uma fé triunfalista ou superficial, mas de uma fé enraizada, madura e perseverante. Uma fé que confia, obedece, ama e espera. Essa fé é fruto de uma vida dedicada à palavra, vivida dia após dia, com humildade e dependência de Deus. É assim que o cristão encontra sentido, direção e plenitude, caminhando com o Senhor até o cumprimento final de suas promessas, certo de que conhecer a Deus é o maior bem e o maior propósito da vida cristã.